Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa, com bastidores fervendo. O clima no CT da Barra Funda não é nada amigável, teve protesto ontem da torcida organizada independente. Conversaram tete a tete com todos os jogadores, o elenco foi em direção ao torcedor pra tocar aquela ideia lá, tá ligado? Aquela ideia firmeza, aquela ideia da hora, cê tá ligado? Vamos falar também hoje, rapaziada, sobre o interesse do São Paulo em Rinestrosa. Dorival Júnior aceita e provavelmente será anunciado hoje como novo técnico do São Paulo, tá? Vou te contar os detalhes disso e muito mais, porque o galera desabafou, o STJD absolveu Bobadilha, então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ativa também o sininho das notificações. Fica comigo até o final, saia não. Antes, cupom BACON10 pra você que quer comprar uma camisa do São Paulo, roupa casual pra academia, bonés, calçados, acessórios e muito mais. Linha completa Copa do Mundo 2026 com produtos de todas as seleções que vão participar dessa Copa do Mundo aí, rapaziada, que promete ser fervente, tá? Vai ferver essa Copa do Mundo aí. E com o cupom BACON10 você tem 10% de desconto em qualquer, eu disse qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, fechou? Links aqui na descrição. Vou falar pouco sobre a reunião de ontem da torcida com os jogadores. Tivemos ali a organizada independente em peso no início da noite de ontem, tá? Eles exigiram conversar com o elenco, deixaram bem claro que não queriam conversar com o Rui Costa, que o que eles querem é a saída do Rui Costa, eles não querem mais saber do Rui Costa. Teve ali ameaça do tipo, ó, vocês não começar a jogar, nós vai embaçar na de vocês, nós não liga, palavras do Baby, do pessoal lá, nós não liga que vocês estão indo pra balada, fazendo as coisas todas, mas se o time não render, nós vai começar a embaçar na de vocês. E o Caleri, homem pra caramba, foi lá e trocou ideia com os caras, tá? Só que eu vou falar uma frase que já foi dita pelo Rogério Ceni, tá, rapaziada? Se as organizadas, e eu não tô falando da Independente em si, tá? Tô falando das organizadas em geral aqui no Brasil. Se as organizadas cobrassem os políticos lá de Brasília como cobram os jogadores, esse país aqui seria um país de primeiro mundo. Mas ninguém cobra político, cobra jogador, ameaça jogador. Mas político faz o que quer nesse país aqui, que esses caras não fazem nada. E mais, eu vejo os caras cobrando, embaçando dos atletas, mas quem tem que ser cobrado é a diretoria. Os atletas têm sua parcela de culpa? Tem, obviamente que tem, e eles sabem que tem. Mas os maiores culpados chamam-se Rafinha, Rui Costa e Yari Macis. E em momento algum do vídeo da conversa entre a organizada e os jogadores, em momento algum eu ouvi falar o nome do Rafinha. Que tá lá fazendo o quê? A rainha da Inglaterra? É animador de torcida? É animador de vestiário? Tá ligado? Então assim, é uma conversa assim pra... Olha, cara, de verdade, eu não vou dar muito espaço pra isso não, tá? A eliminação na Copa do Brasil foi muito pesada pro São Paulo, pro torcedor principalmente. O Tricolor perdeu para o 8º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. O Caleri reconheceu que o time não fez uma boa Copa do Brasil, tanto na ida quanto na volta. Nos dois jogos o time foi bem abaixo do esperado, venceu a ida por 1-0, com o Caleri perdendo o pênalti, perdendo o gol incrível feito, e o São Paulo perdendo outros gols também, e a volta perdeu por 3-1, né? O Caleri fez um forte desabafo após a partida e disse isso aí. Não tenho nem desculpa, acho que somos os máximos culpados, não posso nem falar nem perdão, somos os máximos culpados e tem que se fazer responsável. Eu não faço responsável por minha parte, mas só peço desculpa ao torcedor que vem aqui, mas hoje no campo não tem desculpa. Só aplaudir a gente que vem hoje e foi uma merda, é verdade. A gente não ficou para a segunda jogada, a gente fez merda, fazendo uma expulsão, a gente fez merda lá, perdendo muito gol, ele perdeu o pênalti. Não tem desculpa. Merecemos ser cobrados e vamos ser cobrados. No vestiário, após a partida, o Caleri também chamou a responsabilidade e cobrou geral. O clima no vestiário era de muita tensão, um clima pesado demais. O Roger Machado, até então técnico, estava abatido, desolado, em silêncio, né? Enquanto isso, os líderes do elenco falavam, cobravam, principalmente por conta da postura do time nos dois jogos. O que você achou aí dessa fala do Caleri após a partida? Representou o torcedor, não representou? E ele indo de encontro, porque foi o Caleri que tomou a frente na conversa com a organizada. O Caleri que, ó, eu sou o líder, eu aqui que vou falar, e tá ligado? Botou a cara. Representa ou não representa? Comente aqui abaixo. Pelo segundo jogo seguido, o Caleri vem a público dar a cara a tapa, né? Reconhecer os erros do time, de fato. Após a partida, na zona mista, os jogadores foram proibidos de dar entrevista à imprensa.
A pressão é enorme. Aí os caras proíbem eles de darem entrevista pra imprensa, aí eles têm que passar esse papelão que eles passaram, tendo que sair do seu local de trabalho pra atender organizada. Olha, cara, é só o Brasil mesmo, viu? E o STJD havia denunciado Damian Bobadilla pela comemoração no clássico contra o Corinthians. O paraguaio foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de agir de forma contrária à ética esportiva. O VAR e o árbitro de campo na partida contra o Corinthians, né, o Anderson Daronco, não viram aí dessa maneira, né? Tanto que não expulsaram o jogador. Ontem teve o julgamento deste caso do Bobadilla e o jogador foi absolvido. Deu em nada, né? Bobadilla poderia pegar uma suspensão aí de 1 a 6 jogos, né? Mas conseguiu se livrar. Os auditores aí da comissão disciplinar entenderam que não deveriam reavaliar a decisão de campo. O que foi decidido no campo vai ser mantido, né? Porque tanto no campo quanto no VAR foi mantido, então eles não querem se meter. Essa decisão, ela é em primeira instância, por isso cabe recurso ao pleno. Para você, o Bobadilla deveria ter sido punido? Comente aqui abaixo. No mínimo, o Bobadilla correu riscos, né? Não precisava. Da próxima vez, Bobadilla, evita. E o São Paulo demitiu o Roger Machado após a eliminação vexatória na Copa do Brasil e demitiu mesmo sem dinheiro, tá? A RIMACIS está cobrando diretamente o Rui Costa para negociar uma multa rescisória menor para Roger, né? Até porque o Rui Costa também, né, é o pai da criança. A multa de contrato do Roger Machado é de mais ou menos uns 2 milhões de reais. As partes já estavam negociando aí a rescisão pelo acordo e estão avançando por isso. O São Paulo vai receber uma premiação pela Copa do Brasil pela 5ª fase de 2 milhões de reais. A CBF deve fazer esse pagamento nos próximos dias e esse valor que vai ser recebido deve ser repassado para o Roger Machado para pagar a sua multa, tá? O São Paulo orçava chegar às quartas de final da Copa do Brasil, caiu 2 fases antes, um prejuízo financeiro gigantesco e para mim tem o maior culpado chama-se Rui Costa. E as pessoas nos bastidores do Morumbi, conselheiros, torcedores, sócios, estão pressionando o RIMACIS pela demissão de Rui Costa, que pode acontecer. O problema é que o Macis, ele tá tão perdido que ele não sabe quem que ele coloca no lugar. Mas a pressão de aliados de Macis, de conselheiros, é pela demissão do diretor executivo. O Macis vai bancar a permanência do Rui Costa de primeiro momento, tá? Ele vai segurar a bucha, ele vai segurar essa pressão. Por enquanto, não sabemos até quando ele vai suportar essa pressão, mas de momento ele vai manter o Rui Costa no cargo, o que para mim é o maior erro que o Macis poderia cometer em sua gestão temporária. E é o Rui Costa que demitiu o Crespo, que demitiu o Roger, demitiu um monte de gente sem dinheiro que está ali negociando com o Dorival Júnior. O São Paulo desde sempre priorizou a contratação de Dorival Júnior, né, rapaziada? Era um nome unânime, tanto na diretoria quanto também no conselho. E boa parte da torcida gosta do nome, tá? A diretoria, liderada por Rui Costa e Rafinha, já se reuniram com o treinador na noite de ontem, tá? O Dorival gostaria de voltar a trabalhar somente após a Copa do Mundo, mas como é o São Paulo, ele tem um carinho pelo tricolor, ele está ali meio mexido com a procura. Lucas Silvestre, filho de Dorival Júnior, auxiliar dele também, é São Paulino de coração e quer muito voltar, né? O Dorival Júnior deu uma sinalização positiva ontem para voltar ao São Paulo. O principal entrave é a questão financeira, que pesa bastante, né? O Dorival até está disposto a reduzir o seu salário, mas não muito. O São Paulo, então, tenta ali costurar uma engenharia financeira para chegar a um valor que agrade Dorival e sua comissão técnica. Dorival Júnior é tratado como prioridade absoluta da diretoria são paulina. O técnico está disposto a negociar a dívida que o tricolor tem pela última passagem, na verdade. A primeira foi em 2017, pela última passagem em 2023, valores referentes a premiações, né, da Copa do Brasil, luvas e direitos de imagem em atraso. Algo parecido com o que fez o Crespo no ano passado, né? Talvez vai colocar ali dentro do salário. A tendência é que ainda hoje o São Paulo anuncie a volta de Dorival Júnior. São Paulo anuncia a contratação do Dorival Júnior. O elenco gosta da ideia e aprova o retorno do treinador, que já conhece aí bastante gente desse atual elenco, e eles entendem que o momento aí pede mesmo a volta de Dorival Júnior. Você
é a favor de Dorival Júnior no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o São Paulo tem interesse na contratação de Hinestrosa. A informação foi confirmada ontem pelo jornalista André Hernan. Houve uma procura há uns meses, tá? Por agora, até agora nada, mas existe a possibilidade de uma troca envolvendo o Arboleda, que está na mira do Vasco. O São Paulo tem interesse, o interesse do São Paulo em Hinestrosa está em nível de observação e análise de mercado. Ainda não tem uma proposta na mesa pelo atacante, tá? O tricolor mantém cautela por conta da situação financeira, que não é nada boa, né? O cenário hoje é considerado preliminar por enquanto. A situação de Hinestrosa no Vasco pesa também na equação. O atacante está sem espaço e pode ser negociado na próxima janela de transferência, até porque o Vasco, rapaziada, tem interesse em Sebastian Villa, que joga na mesma função de Hinestrosa, tá? O São Paulo não negocia hoje com Hinestrosa, apenas monitora, mas não dá pra descartar a possibilidade de um acordo no meio do ano, tá? O Vasco querendo o Arboleda. Você aceitaria Hinestrosa no São Paulo? Comente aqui abaixo. Melhor que o Ferreirinha ele é, né, rapaziada? Inclusive, o Hinestrosa, ele curtiu um post que fala sobre a possibilidade de ele vir para o São Paulo. Não é indicativo de nada, mas fala muita coisa também, né? Por exemplo, ele toparia. Deixou na cara. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, ao próximo, é nóis. Fui!